A gente fica debatendo muito convocação, debatendo, porque jogadora X está muito bem, tem que ser convocada, jogadora Y está mal, não pode mais ser convocada. E a gente precisa entender, tipo, o contexto da avaliação da PIA, né? E, assim, de todos os treinadores de seleção, né? Porque seleção joga pouco, né? Seleção joga menos, tem menos tempo de treino, tem menos tempo de trabalho. Ela sempre vive falando do tal do jet lag, que é um dos piores inimigos aí das datas FIFAs da PIA, né, e de todos os treinadores, mas ela fala isso abertamente, então eu acho que é interessante, porque ela traz essas questões mínimas, né, e reforça elas, e aí a gente tem gente que fica olhando isso e fica achando que essas questões mínimas são, essa é desculpa, isso aí. Não, pô, ela tá debatendo os pormenores que atrapalham o desempenho das atletas, né? Então, assim, o contexto da avaliação dela. Primeiro a gente tem que entender qual que é o nível do Campeonato Brasileiro, né? Porque eu acho que a nossa avaliação sobre o trabalho da Pia tem que passar sobre o que ela tem em mãos, o que ela tem à disposição, né? E o que ela tem à disposição? As jogadoras brasileiras. A maioria das jogadoras brasileiras está no Brasileirão. Qual que é o nível do Brasileirão? Né? Porque a meta da torcida, da mídia e da própria seleção feminina está no topo, né? Mas o nosso campeonato é de topo. Eu vejo muita análise, muita transmissão de futebol feminino que elogia todos os jogos, elogia todas as jogadoras, parece que tem 12 craques para cada lado e tal. E eu não estou desmerecendo aqui a qualidade das jogadoras, mas assim, craque em que contexto, craque em que nível de competitividade, né? Porque a gente tem que entender, o nível do nosso campeonato brasileiro não é um nível de topo das ligas mundiais. Ponto. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender e aceitar, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito bom, na média dos 200 países que tem no mundo. Ele é muito bom. Só que se você olha para os melhores campeonatos do mundo, o Brasileirão não está na primeira prateleira, né? Esse é um ponto importante. Segundo, entender o nível das nossas jogadoras hoje, né? A gente tem jogadora muito boa. E acho que o Brasil sempre vai ter, porque o Brasil é um país continental, tem um território litorâneo gigantesco, tem muito espaço ainda para se jogar futebol, né? Para as crianças se desenvolverem e tal, apesar de a gente ser um país muito pobre. Mas assim, qual que é o cenário das nossas melhores jogadoras hoje? Das nossas 50, das nossas 100 melhores jogadoras hoje perante o cenário mundial? A gente tem hoje uma super centroavante de primeira prateleira, a gente tem uma primeira volante de primeira prateleira, a gente tem duas laterais de primeira prateleira do nível mundial. Não estou falando, eu gosto de X, gosto de Y. O Brasil tem uma oferta de jogadoras muito grande, né? Mas eu acho que a gente precisa entender que, assim, tem jogadoras muito boas. Isso não quer dizer que a gente tem a melhor de cada posição, ou as melhores de cada posição. Então, eu acho que isso é importante a gente entender também. Outra coisa, características. A Pia, ela vai montar o time de acordo com as ideias de jogo dela e de acordo com o que ela tem à disposição. E o que ela tem à disposição são as jogadoras. Cada jogadora tem a sua característica, né? E qual a característica mais marcante da jogadora brasileira hoje? É romper. São jogadoras de espaços longos, né? Digamos assim. São jogadoras que carregam bem a bola, que conduzem, que atacam a ruptura, que tem drible, que tem velocidade. Esse é o tipo de jogadora que a gente tem no Brasil de forma predominante. Predominante. Não estou falando que a gente não tem outros tipos de jogadora. Que tem. Mas o que a gente tem em maior quantidade e as melhores, principalmente do meio para frente, são jogadoras com essas características, né? Então é entender esse contexto também. Aí a gente vai ter que entender também a estrutura do, 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 da montagem do time da Pia. Como a gente vive falando aqui, tem a espinha dorsal, tem aquelas titulares, que são titulares absolutas, tem as jogadoras de elenco de apoio, que são as jogadoras que vão compor o 11 inicial e que vão, todo o jogo ali tá entrando e podendo ter alguma característica para mudar o jogo, e tem as jogadoras promessas, que são essas jogadoras que a gente está preparando
para daqui 2, 3, 4, 5 anos, né? Então, assim, para mim, né, quem que é a espinha dorsal hoje da Pia? E é para mim onde ela tem mais dificuldade, porque são jogadoras que lesionam muito, ela não consegue ter essa espinha dorsal toda à disposição dela. E eu tô falando após Tóquio, tá? Não tô falando do trabalho todo dela, porque eu acho que também é importante a gente entender que a Pia tá há mais de 3 anos na seleção, mas ela tá fazendo 2 trabalhos. O primeiro trabalho dela acabou em Tóquio. A CBF renovou com ela antes de Tóquio, já dando a entender que, ó, depois de Tóquio você vai poder reiniciar aquele outro processo lá, que é o verdadeiro processo de renovação, né? Aí começa a renovação, é após Tóquio. O Brasil não está há 3 anos num processo de renovação, né? Não caiu nessa, não, isso é papo furado. O processo de renovação começou após Tóquio. E qual que é a espinha dorsal, né? Lorena, data FIFA, tá machucada. Rafaele machuca com frequência, mas acho que é a nossa melhor jogadora na seleção. Se você tirar um recorte assim dos últimos 6, 7 anos, cara, eu acho que a Rafaele é a jogadora mais consistente em alto nível que o Brasil tem. Antônia é uma jogadora super importante. Angelina se tornou importante e já perdemos ela com uma lesão de ligamento. A mesma coisa que aconteceu no ciclo anterior da Pia com a Luana Bertolucci acabou acontecendo agora com a Angelina, né? Chegou, se adaptou rápido, mostrou desempenho, competitividade, mostrou que tinha um espaço ali para ocupar e para crescer, e aí se lesiona. Um problema seríssimo, né? Que vai impactar em todos esses problemas também do Brasil de perda do controle do jogo, de erros de passe, enfim. Angelina, Ari Borges e Caroline, essas duas aqui eu vou destacar porque eu já vejo as duas como jogadoras da espinha dorsal da Pia. Por quê? Porque a Caroline é uma jogadora que mantém o Brasil jogando da forma que joga por 90 minutos, né? Porque ela não cansa, é impressionante. E a Ari Borges, ela é uma jogadora que ela já mostrou que é muito efetiva jogando como ponta, que tem bagagem para se desenvolver como uma meio-campista central, né? Lembrando que o Brasil joga com 2 meio-campistas interiores. Então, eu vejo que a Pia não vai abrir mão delas, né? E por que eu chamo a atenção delas? Porque elas já são hoje espinha dorsal. A Angelina também dá para falar isso. São três jogadores que fazem parte dessa espinha dorsal da seleção, que são jogadores muito jovens, né? O ideal nesse momento é que essas principais jogadoras da seleção fossem jogadoras de 25, 26, 27, 28, 29 anos. Jogadoras no seu auge físico, técnico e mental, né? Então, assim, se essas jogadoras não estão ocupando esse espaço na seleção, porque está acontecendo alguma coisa também, a gente talvez não esteja observando, né? A gente tem muitas jogadoras talentosas nessa faixa de idade. Mas por que essas jogadoras não estão na seleção e não estão desempenhando o que a gente espera nos clubes, né? Que é regularidade, não só números, né? Eu adoro números, faço estatística, boto aí nas redes sociais, faço gráfico, adoro. Mas consistência, falo de consistência, né? E aí a gente tem o elenco de apoio, a gente tem 2 jogadoras brigando por uma vaga no ataque, que hoje, para mim, Geise e Bia Zanerato. A gente tem as jogadoras jovens que a gente está preparando para o próximo ciclo, Lauren, Tarciane, Yaya, Gil Queiroz, que já foram convocadas aí, ou estão sendo convocadas agora. Essas jogadoras são aquelas jogadoras que estão sendo preparadas, né? Eu não espero que a Yaya vai entrar num jogo contra a Espanha e vai resolver o jogo. Que a Gil vai entrar contra a França e vai botar a defesa da França no bolso dela. Se ela fizer isso, excelente. Se ela não fizer, pô, mais minutos que eu dei para ela e ela vai estar amadurecendo, porque no próximo ciclo, talvez seja a seleção da Yaya, talvez seja a seleção da Tarciane, da Gil Queiroz, né? Então, isso é preparar as jogadoras para o futuro. E esse é um processo que toda seleção tem que fazer. E no ciclo do Vadão, esse processo ficou muito sucateado. E hoje a gente está colhendo os frutos, né? De não ter uma jogadora entre 25 e 29 anos, uma não, né? Algumas que sejam as donas do time, né? Porque a Antônia é uma jogadora que ela tá nessa faixa de idade, mas ela veio do futsal, então assim, é um processo que ela veio depois, né?
cadê as jogadoras da Sub-20, né, que hoje estão com 25, 28, 29 anos dessa seleção? Né? O que aconteceu, né? Teve um período de seleção permanente, foi um período onde a gente criou uma área VIP na seleção feminina e diminuiu o nível de competitividade, né? Aumentou ali uma zona de conforto para as jogadoras, né? Tipo, ó, a seleção é vocês, quem tá de fora não entra, né? E tudo isso cobra um preço, né? Eu acho que esse ciclo da Pia tá pagando alguns boletos que não é dela, né? Mas assim, não tô aqui só para elogiar a Pia, a gente vai aprofundar mais. Mas assim, eu queria botar todo esse contexto à tona aqui para a gente não começar um debate falando de nome X, nome Y, porque assim, não tem solução rápida, não tem solução fácil para nada. Futebol é contexto, futebol é trabalho, futebol é dia a dia, né? Se uma jogadora no clube não está desempenhando o X, ela não vai chegar na seleção e vai entregar aquilo imediatamente. Quando acontece isso, isso é a exceção. Isso é a exceção, né? Tem histórias aí de jogadores e jogadoras que no clube é mais ou menos, na seleção é um foguete. Mas isso é a exceção, a gente não pode apostar um trabalho todo em 22 exceções. Então, se a exceção vier, é melhor ainda pra gente, mas é trabalho e é projeto, né? O Luciano falava, projeto, mas aqui é projeto mesmo, tipo, as jogadoras jovens principalmente, são um projeto, né? Não é para Tarciane e para Lauren chegarem em uma Copa do Mundo sendo as titulares da seleção num jogo contra a Holanda. Tipo, se isso acontecer é porque alguma coisa está errada no processo. E eu falo do processo de longo prazo, né? Por exemplo, a Ari Borges hoje e a Caroline sendo duas das principais jogadoras da seleção. Eu acho duas jogadoras fantásticas. Mas assim, elas pularam um ciclo, né? Era para ser o ciclo da preparação delas para elas dar um salto na próxima. Talvez após a Copa do Mundo a gente tenha uma Ari e uma Caroline na ponta dos cascos para aí sim falar, pô, agora sim, né? Mas não, né? Então, sim, se elas tiveram que ocupar essa responsabilidade tão rápida, talvez tenha alguma coisa errada aí no nosso. Não na formação, porque aí quando a gente fala formação dá a entender que é a base, mas acho que no dia a dia, né, das nossas jogadoras mesmo, e aí eu, de novo, falo do nível da nossa liga, que eu acho um nível bom, mas competitivamente eu acho que poderia ser muito melhor. Falo do contexto das nossas jogadoras e tudo mais. Enfim, né, aí a gente pode tocar na questão aí do que a Amanda citou, do Brasil, dos erros de passe e tal. Eu acho que assim, o maior desafio da Pia hoje, e ela citou isso na entrevista dela, é encontrar essa dupla de volantes, né? Ah, mas por que a Pia não muda o sistema? Ah, faz um 4-3-3, faz uma linha de 5, não sei o quê. A gente até pode falar disso um pouco mais pra frente. Mas assim, por que eu acho que uma dupla de ataque é necessária no Brasil, né? E aí, quando a gente fala dupla de ataque, a gente já tá meio que deixando de lado o 4-3-3, que eu vejo muita gente pedindo, né? Ah, preenche mais esse meio campo e tal. Na minha visão, essa aqui é a minha visão. O Brasil tem sérias dificuldades em preencher a área de ataque. Né? A gente não tem uma centroavante completa. E eu não estou dizendo boa ou ruim, estou falando completa, com todas as características. Uma jogadora que seja boa atacando ruptura, uma jogadora que seja boa em apoio, em jogo apoiado, uma jogadora que seja boa em duelo físico, uma jogadora que tenha tudo isso, seja técnica, seja super inteligente. A gente não tem, a gente tem jogadoras que são muito boas em ruptura, muito boas no 1 contra 1, mas aí falta alguma característica para ela ser completa. Às vezes ela não tem um jogo apoiado, às vezes ela não consegue fazer um pivô. E eu não estou falando em fazer esse tipo de coisa em jogos de Brasileirão, por exemplo. Né? E é por isso que eu falei do nível do Brasileirão, que eu acho ótimo. Eu não acho que é o campeonato mais top do mundo. Eu dou um exemplo assim do nível mundial mesmo. Né? Por exemplo, vou citar nome aqui. A Bia Zanerato, para mim, é a melhor jogadora da nossa geração em termos de capacidade. Né? Ela é inteligente, ela tem uma técnica muito apurada, muito habilidosa, tem bom passe, tem bom chute,
Mas ela não consegue, nos grandes jogos, e eu vejo isso na seleção, ela não consegue desempenhar tudo que ela pode nesses grandes jogos. E isso é recorrente, não é da era Pia. Isso é recorrente, né? Vem de outros, vem da era Vadão já, enfim. Até em grandes jogos do Brasileirão, às vezes ela dá uma sumida, só que às vezes quando ela tem uma ou duas oportunidades, ela consegue fazer algo diferenciado, né? Mas assim, quando a gente olha e a gente vê nossa necessidade de consistência, é uma jogadora que não entrega. E aí tem várias outras jogadoras que a gente pode ir abrindo, expandindo a visão e percebendo. Então, assim, quando a gente trabalha com uma dupla de ataque, pelo menos na minha visão, uma dupla de ataque é muito para a gente conseguir, em duas jogadoras, uma compensar talvez as debilidades da parceira, né? E aí sim conseguir gerar profundidade, principalmente atacando a ruptura, que é onde o Brasil consegue gerar profundidade de uma forma mais clara, né? Mas o Brasil tem muita dificuldade em fazer um jogo apoiado por dentro. Um jogo de retenção. Por exemplo, a gente tem a Geise. A Geise é uma jogadora muito boa na ruptura, é uma jogadora muito forte, tem um contra um muito forte, mas ela tem dificuldades em jogar apoiado, né? Até estava vendo uma transmissão da Globo, a comentarista pedindo para a Geise participar mais do jogo apoiado, mas não é característica dela, né? Não adianta a gente pedir para a treinadora precisa respeitar as características da jogadora. Aí depois na sequência fala, a Geise tem que jogar mais apoiado. Mas isso, se você falar isso, você não está respeitando a característica da Geise, né? Geise não faz isso. Geise nunca fez isso. Ela não tem essa característica. O jogo dela é um jogo de receber a bola de frente ou receber no fundo para atacar a ruptura. Né? Quem faz o jogo apoiado com mais qualidade hoje é a Zanerato, das atacantes. Só que é uma jogadora que nos grandes jogos não consegue fazer esse jogo apoiado. Então, assim, é um contexto muito complexo para montar, né, o 11 inicial, decidir como o Brasil vai atacar, como o Brasil vai defender, o encaixe das jogadoras. Aí a gente chega nessa questão do meio-campo, essa dupla de meio-campistas, que a gente tinha a Angelina como uma certeza e a Ari Borges como uma aposta. Aí a Angelina se machuca, a Ari Borges tem que virar a nossa certeza pro setor, né? E dá pra ver que a Ari Borges está verde ainda para fazer a função. Ela tem muito para crescer ainda, ela tá indo bem, mas ela tá verde. E a gente tá com um meio campo de jogadoras verdes para já ir cobrando Copa do Mundo, cobrando medalha olímpica. Então acho que quando a gente fala de entender o nível da cobrança é um pouco isso também. Essa Mantém, parte, Thiago, que você está trazendo de contexto, eu acho excelente e fundamental, porque senão a gente acaba iludindo com uma realidade que não é a nossa, entendeu? Uma realidade que não é a nossa. Às vezes, vejo pessoas falando assim, porque nós temos muitas jogadoras talentosas, nós temos aí muitas jogadoras para essa posição, tal. Só que as jogadoras que a gente tem hoje, elas estão no nível que a seleção brasileira precisa ter para competir nos grandes torneios? Eu não acho que a gente tem muitas jogadoras para isso. Então tá aí a dificuldade, né? E isso que você falou também dos encaixes, de característica de jogadora tal, era algo que, assim, estava até refletindo bastante isso esses dias, porque estava lendo algumas coisas, vi alguns vídeos sobre a diferença da posição para função, né? Você tem ali atacante, mas existem diversas funções para os atacantes. Existe atacante que joga mais preso entre os zagueiros, mais centralizado, atacante imóvel, que atua mais pelos lados do campo. Então, existem diversas funções. Aí, lateral. Existe lateral que faz o corredor, que atua pisando na linha do campo. Existe lateral que vai muito na linha de fundo. Existe lateral que apoia pelo meio. Então, são várias funções. E às vezes a gente fala assim, tá colocando a jogadora fora de posição. Mas qual é a posição? Qual é a função? Cada time tem uma forma de jogar.
Não vai ter como aí todas as jogadoras atuarem exatamente da mesma forma como elas atuam no clube. Porque, gente, são vários clubes que cedem atletas para a seleção, só que é uma seleção só. Então a seleção tem a sua forma de jogar e às vezes a gente vê e fala assim, vou dar o exemplo que você usou, né, da Bia Zanerato e da Geise, que elas são atacantes, mas são atacantes de características diferentes, né? Fala assim, a Bia tá jogando de forma diferente na seleção. Não, o que a gente viu aí, data FIFA de junho, Copa América, na última data FIFA, muita liberdade para a Bia jogar, circulando, descendo, caindo na entrelinha. E aí a diferença da Geise, que também é atacante, como foi a Geise no jogo contra a África do Sul, no primeiro jogo, no primeiro tempo? Ela foi uma 9, definidora. A Geise foi a jogadora do último toque na bola. E só no primeiro tempo, se não me engano, ela teve 4 chances para fazer gol. Ela marcou um gol. Sim. Ela teve 4 chances para fazer gol. Não necessariamente ela precisa estar tocando na bola o tempo todo. Por quê? Porque a função dela naquele jogo era ser a jogadora do último toque, aquela que vai mandar a bola para o gol. E ela chegou, se não me engano, umas 2 vezes na cara da goleira. Acabou não conseguindo marcar o gol. Finalização não deu certo e tal, mas eu considero uma jogada que deu certo. Nem toda jogada. Não é porque o gol não saiu que a jogada não deu certo, entendeu? A função dela ali naquele jogo era definir. Definiu, acabou não fazendo gol em algumas oportunidades, mas era a função dela. E aí, ela no intervalo, né? A Pia tirou, se não me engano, a Debinha, colocou a Bia Zanerato, e ficaram as duas, e aí a Bia já traz uma outra função. É uma jogadora que circula mais. Então, quando a gente analisa um jogo, pelo menos é o que eu tento fazer, é a gente olhar e ver assim, essa jogadora é atacante, aquela jogadora ali também é atacante, mas qual é a função que ela está fazendo em campo? O objetivo dela é qual? E cada um tem um objetivo diferente. E assim, a Pia, né, tentando achar esse time, eu acho que é isso que ela está tentando fazer, tentando encontrar ali dentro de campo formas de potencializar o coletivo da equipe. E aí, o que o Thiago citou, o que a gente vai começar a tratar agora nesse tópico, será que a Rafa vai de volante? Porque 8 defensoras foram chamadas e ela foi testada assim em momentos, né, do segundo jogo contra a África do Sul. Eu preciso achar minha dupla de meio-campistas. E o problema é todo esse contexto que o Thiago citou, lesão da Angelina, a Luana, que se lesionou e até agora não conseguiu retomar o nível, parte técnica, parte física também. Então, a gente se viu aí numa busca e com poucas opções, né? Eu acho que a Pia testou ali algumas jogadoras, trazendo a Ana Vitória de novo, mas eu quero saber como a Ana Vitória vai ser utilizada, porque no Benfica ela atua de forma até diferente, né? Ela é uma jogadora um pouco mais ofensiva no Benfica, só que agora, Yaya, Duda Sampaio, então são muitas jogadoras novas para um setor que ela acabou deslocando a Ari Borges, que vinha sendo utilizada pelo lado, e aí por todo esse contexto aí de lesão, está precisando ser utilizada por dentro, e aí é mais uma jogadora que tem que se adaptar novamente. E aí a questão, encontrar entrosamento, encontrar o equilíbrio entre as funções defensivas e ofensivas, né? Algo que a Pia tocou bastante nessa coletiva, mas também já tinha tocado na da última data FIFA. A meio-campista saber jogar nas duas frentes, vamos dizer assim, na parte sem a bola e na parte com a bola. Conseguir pressionar, desafiar o adversário, pressionando na marcação, fechando os espaços, e quando a equipe tiver a bola, conseguir dar um dinamismo no meio. Então esse é o desafio dela. E uma alternativa na partida contra a África do Sul foi utilizar a Rafaele, e aí a gente fica nessa dúvida, será que a Rafaele vem novamente nessa data FIFA em alguns momentos? Para começar a discussão,
eu não mexeria na nossa zaga. Eu não tiraria a Rafaele de zagueira. Eu acho que defensivamente a seleção é o setor mais sólido da equipe e eu acho que não vale a pena, nesse momento ainda, mexer. Seria só uma situação de extrema urgência mesmo. Eu acho que a Pia ainda tem tempo para tentar testar algumas meio-campistas, para tentar achar essa dupla. Então eu esperaria. Mas não me incomoda teste em alguns minutos, até para ver como a própria Rafa se comporta. Só que eu não alteraria essa linha de zaga, até porque eu acho a Rafaele muito importante ali como a zagueira pela esquerda para poder auxiliar a Tamires, para poder dar um suporte ali. Então, eu manteria a Copa América dela, foi uma boa Copa América, mas abaixo do que eu esperava, pelo menos, do nível que ela é. Para mim, ela é uma zagueira world class, mas eu acho que a Copa América dela foi abaixo do que ela poderia apresentar, e a data FIFA dela contra a África do Sul foi muito ruim. O começo de temporada dela no Arsenal não está bom, cometendo erros bobos, displicente mesmo. Então, vamos ver o que a gente vai esperar dela e se essa mudança vem. O que vocês acham aí? Kevin e Thaís. Ou não, eu só pedi para falar aqui porque estava difícil de ouvir, não estava conseguindo escutar vocês. Podem continuar aí. Depois eu pitaco. Beleza. Então, olhando o copo meio cheio, essa questão da Rafa ser testada como primeira volante, né? A Izzy que está aqui ouvindo a gente, ela até já citou isso algumas vezes, perguntava isso lá no Twitter, e a gente tô com a Amanda, né? Bem pragmáticos nesse sentido de, pô, não sei se eu mexeria ali, porque é a nossa melhor jogadora, né? É meio complicado mexer no setor dela, porque contexto, né? Como a gente vem dizendo, contexto. É um setor que a zagueira pela esquerda e a volante pela esquerda são as duas jogadoras que vão vigiar o lado da Tamires, que é, em teoria, aí na prática, né? Nosso lado mais frágil ali, quando a gente pega as pontas de primeira prateleira do mundo, né? Então ter uma Rafael ali é uma segurança a mais, né? E aí a gente já tem essa lacuna no meio campo de não saber quem vai ser a parceira da Ari, que era um teste e virou a titular, e aí você ainda vai e mexe na Rafa, é meio arriscado, mas olhando o copo meio cheio, a partir do momento que a Pia se vê confortável para testar a Rafael como primeira volante, e eu entendo o teste, por quê? Por causa da lacuna que tem no setor, porque a Rafael tem características interessantes, ela tem um bom passe, ela é uma jogadora com bom controle da bola, com bom tempo de bola, né? Como a Amanda falou, nas últimas data FIFA e nesse começo de temporada não é aquela Rafael que a gente conhece, mas a gente sabe do teto dela, né? Atual. Então eu entendo ela por ali. E também é uma mensagem que a Pia nos passa de que, ó, eu confio na Antônia, confio na Tainara e tô confiando na Palermo, né? Então ela passa essa mensagem pra gente, tipo, vou mexer na Rafa aqui porque tô confiando nessas outras jogadoras. Então acho que isso é algo interessante pra gente trazer. Acho que esse teste vai rolar de novo, porque pelo número de zagueiras que foram convocadas, acho muito difícil ela não testar a Rafa ou outra zagueira ali, mas acho que a Rafa é a zagueira que tem características para ser testada como primeira volante, por mais que ela tenha todas as características para ser uma primeira volante muito boa, falta minutagem, falta rodagem para ela não vai ter essa minutagem em clube, né? Então, ou é na seleção, ou a gente nunca vai saber, né? Se vai dar certo ou não. Então, assim, eu penso por esse lado. Eu entendo o teste. Não, espero que a gente não necessite da Rafa ali, né? Porque futebol é um cobertor curto. Por mais que você pode ter o melhor elenco do mundo à disposição, você vai ter que ter algumas escolhas que vão gerar alguns outros riscos. Isso é natural no futebol, né? Ah, quer jogar atacando profundidade com a linha recuada? Eu vou só contra-atacar e vou ficar defendendo aqui. É uma forma simples de jogar, mas você vai atrair o adversário para o seu campo, né?
dependendo do adversário, não é vantagem fazer isso. Ah, vou jogar com a bola no campo do adversário e tentando ter a posse. Você vai oferecer o espaço para o seu adversário atacar em velocidade, né? Será que seu adversário é bom nisso? Então, assim, futebol é escolha em qualquer contexto, né? Não tem uma fórmula mágica para falar, se fizer isso aqui com essas jogadoras, não tem como perder. Sempre vai ter. Thiago, Diga, e mano. isso foi algo que a Pia falou na coletiva de hoje, né? Ela falou que é o time saber a hora das coisas. Se vai contra-atacar, a hora de contra-atacar, se porque ela até cita que nós temos jogadoras, igual você chegou a falar quando você estava falando do contexto, que nós temos jogadoras valiosíssimas para o momento de transição, atletas muito velozes que atacam muito bem espaço, jogadoras de profundidade para poder aproveitar bolas nas costas da zaga, tal, muito velozes. Só que a equipe precisa conseguir detectar no jogo se aquele momento é o momento do contra-ataque ou se é o momento de desacelerar um pouco e trabalhar um pouco mais a bola. E, assim, o que eu inferi foi, ainda não sabemos fazer isso. Com vamos dizer assim, a constância necessária, né, de tomar as decisões corretas, e isso passa muito por essa formação, lógico, de meio campo, mas também passa pela percepção das atletas do jogo, né? Amanda, você tem muito mais bagagem do que eu para falar de NWSL, mas dos poucos jogos que eu assisti essa temporada com vocês lá na ZTV, deu para perceber que a NWSL é uma liga que tem muita troca de posse, né? Então é lá e cá, o time pega a bola e acelera, outro time pega a bola e acelera, geralmente, né? Não, claro que nem todas as equipes são assim. E é um campeonato onde tem muito espaço para transicionar, né? O time pega, acelera, seja tabelando em velocidade ou seja conduzindo. Geralmente é tabelando. Mas tem algumas jogadoras na liga que gostam muito de conduzir a bola, a própria Caroline, a Debinha, enfim, outras jogadoras até americanas, né? A Rodman. Mas o que me parece é que a seleção brasileira, há quem fique comparando a seleção brasileira com o futebol sueco, a gente já fez um fio desmistificando um pouco isso, porque é aposta no estereótipo, né? Porque não tem nada de futebol sueco. Futebol sueco é futebol, né? Não tem, esse aqui é o futebol sueco dos anos 2000. Pô, então explica o que é o futebol sueco dos anos 2000, porque pode ser o mesmo do futebol alemão, o mesmo do futebol inglês, né? Tipo, fica parecendo que o termo sueco é para depreciar, como se a Suécia fosse uma equipe fraca no futebol feminino, né? Tipo, tem vários enganos nessas afirmações aí. Mas, enfim, a seleção brasileira me lembra muito as equipes da NWSL. Né? Não sei se você concorda, lógico, não em tudo, mas é uma equipe que gosta de ter campo e gosta de acelerar. E por mais que a Pia esteja ali tentando, segundo ela, né, ter um controle do ritmo do jogo e do ritmo das jogadoras um pouco maior, tá muito no DNA das nossas jogadoras, né? Tá no DNA da Ari Borges procurar um passe pifado, tá no DNA da Debinha, da Caroline, receber a bola e já chamar um contra um, já acelerar, já buscar uma tabela para progredir, para avançar. Tá muito no DNA das nossas laterais, buscar esse passe mais longo, paralelo à linha, porque sabe que vai ter uma jogadora de velocidade ali que vai buscar essa bola e vai achar um contra um. Então isso é característica do futebol brasileiro, gente, é verticalidade, né? Esse negócio de jogo de primeira bola, de segunda bola também é bobagem, porque o Brasil o problema do Brasil é que ele peca muito, ele tenta muito, né? Muita tentativa e erro, muita tentativa e erro, e é baseado nas características das nossas jogadoras, sim, né? Como eu falei, a Ari Borges é uma jogadora que procura o passe pifado toda hora. Ela não é ainda, pode se tornar ser, mas ela não é ainda aquela jogadora que vai lá perto das zagueiras, recebe a bola, inverte o jogo, vai perto da zona da bola, recebe a bola, vira o jogo pro outro lado e fica ali mexendo a defesa adversária até alguém achar ou ela mesma achar esse passe para infiltrar. Ela não é essa jogadora, pode vir a ser, mas hoje ela não é. E ela é a nossa meio-campista, mas pô,
tem outras jogadoras para testar no setor ali, não sei o quê. Para mim, né, minha opinião, no nível competitivo da Ari Borges, não vejo tanta oferta de jogadoras assim no setor. Tem jogadoras que conseguem fazer esse controle do ritmo do jogo melhor do que a Ari Borges, mas não vejo competindo no nível que ela compete, principalmente contra as grandes seleções, né? E aí a gente volta de novo pro nível do futebol brasileiro, que de novo falo, eu acho o nível do Brasileirão muito bom, poderia ser melhor, muito melhor. Acho bom quando a gente compara com 200 países no mundo, tem 200 países no mundo, então se você comparar a Liga do Brasileirão, tá da metade para cima com certeza. Agora quando a gente olha pro topo das melhores ligas, quando olha para as melhores seleções, ainda é um jogo um pouco lento, ainda é um jogo que se dá muito espaço para a jogadora pensar. E aí, essa realidade ela não vai se reproduzir numa Copa do Mundo ou numa Olimpíada pela seleção. Então é questão de estímulo. Se a jogadora não está sendo estimulada a enfrentar esse tipo de desafio diariamente nos treinos e nos jogos, principalmente do Brasileirão, quando chega na seleção, ela está numa realidade que não é a dela atual. Ela vai ter dificuldade, e é natural ela ter dificuldade, é natural, né? Para mim, o mais louvável é a Ari Borges sair do Campeonato Brasileiro, chegar na seleção feminina e fazer um bom jogo contra a Suécia. Isso para mim é fora da curva, porque não é o ambiente natural dela. Não estou desmerecendo o talento que ela tem, porque eu sei que ela tem talento para isso e para muito mais. Mas ela não está nesse ambiente, né? Ela não está nesse ambiente. Então, assim, tá tudo conectado, né? Não adianta a gente só achar que trocou um nome ali no meio campo e resolveu tudo. Às vezes resolve. Quando resolve desse jeito, é a exceção, não é a regra. A regra e a treinadora tem que apostar na regra, não na exceção. E a regra é trabalhar, tentar achar os melhores encaixes. A gente não tem uma dupla de volantes ainda, não tem, né? Faltam poucos menos de um ano aí para a Copa do Mundo. E a gente não tem essa dupla ainda, né? Que é a dupla que vai conectar defesa e ataque. Né? Então, assim, a gente está numa situação complicada quando a gente olha para esse contexto, não é terra arrasada de maneira alguma, mas é assim, quando a Pia vai, aí finalizando a resposta, né? Quando a Pia vai e mexe na Rafaele, a gente percebe que assim, ela já imaginou de tudo, né? Tem muitas opções que não passam nem no filtro da hipótese da cabeça dela, né? Por exemplo, muitas jogadoras no Brasileirão aí, com certeza, o pessoal pede, mas na hipótese da Pia não deve ir assim, não vou nem convocar, porque eu sei que não vai dar. E eu tenho poucas oportunidades para testar essas jogadoras. Então eu tenho que testar com as minhas certezas, né? E eu acho que é isso que ela está fazendo. E assim, eu já esperava essa dificuldade nessa geração. Já esperava, porque as nossas melhores controladoras de jogo são jogadoras que se acostumaram a jogar com muito espaço, sem pressão. Né? Quando falo de sem pressão, eu falo de novo, no nível mundial, no maior nível de todos. Então, quando essas jogadoras chegam na seleção e não conseguem entregar o que a gente precisa nos grandes jogos, elas só estão sendo coerentes com o ambiente que elas já estão trabalhando. Então é difícil, né? É difícil. A gente está tentando achar exceções à regra, né? De novo, jogadoras, as melhores hipóteses que o Brasil tem para chegar no topo de alto desempenho nos grandes jogos são as jogadoras que hoje são mais jovens do que as jogadoras que já deveriam estar na seleção neste momento, tomando conta da seleção. Que você tocou em bons pontos, e assim, quando você fala da NWSL, às vezes, assim, é porque eu acho até natural. A gente costuma olhar muito para o que fazemos com a bola. Mas para mim, a característica, a NWSL é uma liga de transição. É uma liga que é um jogo muito transicional, porque a maioria das equipes tem características mais diretas, né? Procuram um passe mais longo, procuram mais a velocidade, um jogo mais vertical mesmo. Equipes, por exemplo, como o North Carolina Courage, da Debinha e da Caroline, ainda conseguem ter um jogo de mais troca de passes. Eu estava vendo um gráfico um dia desses do The Analyst, e o Courage é um dos times que tem um jogo mais, eles chamam de slow and intricate. Amanda, posso só interromper rapidinho? Fica à vontade. Achei interessante você falar desse gráfico, mas assim,
O gráfico é uma comparação entre os times dentro da mesma liga, né? Exato. Então, Exato. assim, por exemplo, o time que mais cadencia o jogo na NWSL, talvez no Brasileirão seja um time dos mais rápidos, né? Exato. Porque é a característica da liga, né? E o que eu ia dizer são times que aceleram muito, mas uma característica muito forte dessas equipes se eu perdi a bola, eu vou tentar recuperá-la o mais rápido possível. Então, eu vou pressionar a portadora. E isso é algo que a gente sempre pede da seleção brasileira, né? Vai muito da postura que a gente fala, postura sem a bola, de pressionar quem está com a bola, de fechar espaços, de não ser uma jogadora passiva dentro de campo, que assiste a partida. E lá na NWSL, quem perdeu a bola tá pressionando. Se você tá com a bola, você não tem tempo para pensar. Você tem ali pouquíssimos segundos para mapear o campo, fazer o passe, senão já tá chegando uma jogadora ali junto de você e te dando um encontrão, mordendo por baixo para roubar a bola. Então, quando você fala aí de algumas meio-campistas brasileiras que seria difícil o encaixe no cenário internacional de grandes jogos, de grandes torneios, eu acho que vai muito nisso mesmo. Que aqui, se a gente olha o jogo no Brasileirão, se a gente olha o jogo nos campeonatos estaduais, vemos aí várias jogadoras de principais times do país com a bola 1, 2, 3, 4 segundos e não chega ninguém. Isso aí, gente, Copa do Mundo, Olimpíada, fase eliminatória, a gente não vai encontrar isso. Porque as equipes mordem mais. É um jogo sem a bola muito mais agressivo. E a Pia chegou até a dar um exemplo hoje na coletiva, ela falou da Alemanha, né? De ser uma equipe que corre muito, que ganha muitos duelos. A seleção brasileira precisa ganhar mais duelos, né? Porque, lógico, temos que melhorar o nosso ponto de entregar muito fácil a bola para o adversário, mas se a gente está entregando a bola fácil para o adversário, a gente tem que recuperar essa bola. Então, formas de recuperar a bola: diminuindo espaços, chegando junto para pressionar a portadora e ganhando duelos. Coisas que às vezes, a gente não consegue manter de forma constante em uma partida. Por quê? Porque vira a chavinha, a nossa jogadora fica passiva. Então, isso faz parte do contexto que o próprio Thiago falou aí. A gente tem que analisar a seleção brasileira por o contexto que temos, pela nossa realidade atual. Não adianta a gente achar que nós temos aqui atletas para poder fazer um jogo baseado em posse de bola. Digo isto contra grandes adversários. Contra a África do Sul, gente, é uma coisa. Por quê? Porque a seleção sul-africana, ela nos esperou. Ela marcou a seleção brasileira lá no seu campo, esperando a seleção jogar, mais postada. Então ali era natural a seleção ter um pouco mais de posse. Agora, França, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, essas equipes não vão nos esperar. Essas equipes vão nos pressionar. Então, para a gente ter um jogo duelando posse contra esses times, a gente precisaria ter ótimas passadoras. E a gente não tem. A gente está errando passe em jogo contra a África do Sul sem ser pressionado. Então, a gente tem que melhorar em fundamentos para que possamos jogar de uma forma um pouco mais propositiva. Isso, na minha visão, lógico, isso não é regra, é o que eu penso quando eu vejo as características das nossas jogadoras. Então, Itália e Noruega, por exemplo, são equipes que também erram os seus passes, mas são equipes que vão nos oferecer desafios sem a bola, vão nos pressionar mais. A gente vai precisar ter ali uma atenção para não perder a bola em zonas perigosas. A Pia chegou a falar algo hoje que eu achei muito interessante, em que zona a seleção brasileira vai recuperar a bola? Porque isso faz toda a diferença. Se a gente recupera a bola perto do gol do adversário, se
se a gente recupera a bola no meio-campo ou se a gente só vai recuperar a bola perto da nossa área de defesa. Isso faz toda a diferença. Então, isso vai muito do encaixe, né, das nossas jogadoras e também dos desafios que a outra equipe faz. Então, isso tudo faz parte do contexto. Acho que algo que eu e o Thiago, a gente já estava conversando, né, da necessidade da gente gravar um episódio aí de podcast, entrando mais nesse ponto, da realidade de peças que a gente tem hoje para fazer cada função.